Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News desta sexta-feira, sextou aqui no nosso Vale News. Eu sou a Jordana Eutz e te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa Vale TV. E a gente começa o jornal de hoje de uma forma diferente. Estamos aqui para contar uma história de um menino de 17 anos, o Juan. Jogador de futebol, sonhador como outros adolescentes da sua idade, que está enfrentando aí pela segunda vez um câncer, um tipo de câncer bem delicado, bem agressivo. E quando eu falo a gente porque a Cris está aqui hoje nos nossos estúdios, a Cris que é a mãe do Juan. Muito boa noite, Cris. Obrigada pela tua presença. A gente está aqui para contar um pouquinho da história, né, do Juan, do que essa família vem enfrentando aí desde 2019, né, Cris? Voltando ao tempo em 2019, então, o Juan foi diagnosticado com esse câncer, se recuperou felizmente, voltou às suas atividades normais, claro que lentamente, a gente sabe que é um processo bem complicado, mas eu quero saber um pouquinho da história de 2019 e agora deste novo diagnóstico em 2020, né, em março de 2020, quando veio esse novo diagnóstico, sobre a agressividade dessa doença e também pela busca do melhor tratamento para o Juan. Bom, primeiro eu quero agradecer a Vale TV pela oportunidade de estar aqui contando da história do Juan e mais do que falando da história do Juan, criando essa consciência, né, de que a saúde ela é sagrada e por ela a gente deve sempre lutar com o máximo de forças para, enfim, se manter dentro de um contexto saudável, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Infelizmente, o Juan, então, em maio de 2019, foi diagnosticado com um tumor de Hodgkin em 4 órgãos. No abdômen, no baço, na cervical e no mediastino, né? É um tumor, é um câncer linfático, eu não vou ficar aqui falando em termos técnicos, até porque eu sou leiga, né? Mas eu estou falando o que eu entendi desse processo todo. É um câncer bem agressivo, ele cresce rapidamente, gosta de meninos adolescentes, né? Não é uma regra. Tem pessoas, meninas que têm esse tumor também, pessoas mais velhas, mas ele gosta especificamente de meninos adolescentes. E aí o Juan, com muita dificuldade, conseguiu uma vaga no Hospital de Clínicas. Por que eu falo com muita dificuldade? Porque primeiro a gente teve que enfrentar um posto de saúde com um médico para 28 pessoas. Eu não podia deixar ele exposto porque ele já estava bastante febril. Tive que retirar ele de dentro do posto, deixar contatos para que ele pudesse voltar 3 horas depois. Então, entende? Tudo foi agravando porque existe, então, uma não prioridade ao adolescente. Não é só aqui, é em vários lugares. E depois disso, então, nós fizemos todos os exames particulares, tá? Eu não pude contar com um exame do órgão público Novo Hamburgo, porque senão não teria tempo. Eu, em 48 horas, investi o que eu tinha de dinheiro e faria tudo de novo e o dobro, sem problema nenhum. Mas tanto os exames mais como aquele que, agora me esqueci o nome, que tira a pulsão, né? A pulsão, os exames com contraste, o próprio tipo de câncer, porque dentro do Hodgkin ele se subdivide em tipos de câncer, tudo eu fiz particular. A única coisa que eu pedi, então, era a consulta, e aí encontrei esse cenário já para começar, né? E aí eu estava em um estranhamento, porque eu fui muito rápida em tudo, e aí foi negado a vaga para o Juan no Clínicas. E aí, porque ele teria que esperar 60 dias, aí então eu fui ao encontro da Secretaria da Saúde e de uma forma bem hostil, eu consegui dizer para eles que ele era menor de idade, em que ele tinha toda a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, 45 minutos depois, ele estava agendado dentro do Clínicas. 5 dias depois, nós entregamos todos os exames para as médicas do Clínicas e ele foi internado com gravidade máxima em 15 minutos, que a gente chama estagiamento do câncer, né? Ele tem o estagiamento, o Juan tinha o máximo de estagiamento porque tinha muita metástase.
E ele começou a fazer a quimioterapia lá mesmo, repetiu todos os exames. Em 15 dias ele ganhou a alta e já estava retrocedendo significativamente o câncer. Muito porque ele tem essa característica. Como ele cresce, ele é uma massa de gordura, como ele cresce muito rápido, ele diminui muito rápido também, considerando que o Juan é um atleta, ele tinha todo um porte físico, uma genética que favorecia ele, porque senão ele não teria aguentado 130 batimentos cardíacos por minuto em repouso. Então ele faz um tratamento de 30 sessões de quimioterapia, modo tradicional, porque até ele não teria uma sobrevida para um experimento, qualquer coisa desse tipo, e regrediu consideravelmente. O baço desinchou, o abdômen não tem mais nada, ainda segue não tendo nada, as duas cervicais, que ele teve inclusive numa delas trombose, não tem mais nada, ainda tem resquícios no mediastino e tem resquícios no pulmão esquerdo. Quando eu falo em resquício, eu estou falando de 20% do que foi a doença. Porém, no dia 9 de janeiro, quando a gente terminou a radioterapia, a gente fez os exames de novo, protocolares, raio-x e ecografia, mas ele não mostra como o PET-CT mostra. Que a gente fez no dia 11 de março, 19 de março, então sai o resultado de que o Juan ainda tinha resistência de alguma dessas células àquela quimioterapia. Então não é recidiva, não é diagnóstico novo, é a mesma doença, porém ela ficou ali teimando e não quis sair fora, né, do jogo. E aí a gente começou a quimioterapia, no dia 7 de abril a gente já entrou com um processo judicial. A prefeitura aqui de Novo Hamburgo 50% do total do tratamento e o estado 50% do total do tratamento. A prefeitura todo dia estava fazendo empenho, ela até depositou um valor, só que com o valor que eles depositaram eu não comprava nenhum remédio. Tá? Assim, tipo, favor, né? Aí eu fiz contato com várias pessoas lá dentro, portas trancadas. O secretário da Saúde, eu tenho certeza que ele acho que teve a melhor das intenções, eu quero acreditar, né? Eu juro que eu quero acreditar que ele teve a melhor das intenções, mas até onde eu sei, e as minhas advogadas também me informaram, as advogadas da prefeitura, as procuradoras da prefeitura não autorizaram. Tá? Se isso é verdadeiro ou não é verdadeiro, isso já não me interessa mais, porque eu não posso ficar esperando. Né? Então, isso já está na Justiça Federal, o Estado nem se pronunciou, então por isso que a gente fez um BO, né? Fez um BO comunicando a negligência, o desrespeito à lei total, né? Um desrespeito à lei, porque a gente já está num cenário complicado de câncer. Aí eu estou no meio de um Covid-19 dentro do hospital de clínicas, e aí eu ainda tenho o poder público trancando todas as portas, sabendo que eles estão recebendo dinheiro para a saúde, botando os municípios todos em estado de emergência, que a gente sabe muito bem por quê. Sim. Né? Que não vem ao caso aqui eu falar. Mas como eu já fui uma gestora pública, eu sei como as coisas funcionam. Né? E agora a gente conseguiu, através da vaquinha, a gente tem, porque as advogadas, inclusive, ofereceram os carros delas para venderem. Eu estou falando isso porque a coisa era muito urgente. A gente botou todos os poucos bens que a gente tem à venda, porque o Juan era para ter feito essa segunda sessão de químio, que deixou ele muito debilitado, tanto que ele fez, que eu te contei, a transfusão de plaquetas e de sangue. Foi muito complicado. Eu, sinceramente, desejo que ninguém experimente isso. No meio de uma crise de pandemia, e parece que ninguém te escuta. Essa é a impressão que eu tive. E olha que eu tenho força para me comunicar. Sei do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque afinal sou 25 anos professora, no mínimo que uma professora tem que ter é conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu me senti impotente. E vou te dizer que eu ainda estou meio anestesiada, sabe, assim, tipo chocada. Porque eu penso que é uma pessoa humilde, assim, no sentido de conhecimento. Eles fazem de tudo para tu cansar e desistir. De verdade, essa é a sensação, tá? É uma interpretação que eu estou fazendo da realidade que eu estou experimentando, não necessariamente ela é verdadeira, mas é a minha interpretação. É impotência perante o poder público, que por lei deveria assegurar esse recurso para o Juan, a gente não precisaria expor o Juan desta maneira, e que bom que as pessoas estão sendo generosas, amorosas, e compreendendo essa realidade que não é minha só, não é do Jackson, não é do Juan. É de muitas pessoas.
Jordana, tu não tem noção do que a gente vive dentro de um hospital. É um mundo à parte. E quando há muitos anos eu disse, e agora eu estou falando como cidadã, quando encontrei pessoas na rua e as pessoas me relataram histórias complexas, e eu disse, puxa vida, eu te entendo. A gente não entende, não. A gente só entende quando a gente vive quando mesmo. A gente passa por aquela situação. Então, e isso eu também não ouço mais, sabe? Puxa vida, eu te entendo. Não, tu não me entende. Vai lá e te para um ano dentro do clínicas, dentro de uma oncologia pediátrica, onde as crianças choram pedindo, pelo amor de Deus, parem com isso. Né? Então, a coisa tomou uma proporção que a gente não imaginava. Né? E que se ela for um norteador de limpeza, se ela for um norteador de humanização, se ela for um norteador de dignidade, nós estamos dispostos a nos expor para isso. Com certeza, e não vamos desistir quando tu fala ali que não vamos desistir por causa das autoridades. Eu peço às autoridades que estão nos assistindo aqui, gente, a gente está falando de uma vida. Por favor, vamos nos mexer. A gente sabe que tem o que possa ser feito pelas autoridades e a gente precisa que isso seja feito. Sobre o tratamento, Cris, a gente sabe que aqui no estado a imunoterapia ele é um tratamento precursor. Como ele vai funcionar sabendo que poucas pessoas, adolescentes aqui no estado já passaram por esse tratamento? Como o Juan está recebendo todas essas informações, essa mudança de tratamento? Como está sendo isso para vocês? Está sendo bem mais leve, porque afinal é um tratamento bem mais humanizado, porque a quimioterapia ela é sintética, é tradicional. Então ela mata o que está bom e ela mata o que está doente também. Sim. Então ela cria todo um desgaste do sistema imunológico da pessoa. De novo, eu estou falando como leiga, tá? Se o médico estiver me escutando, não me julgue, porque eu estou me puxando para poder compreender a história do meu filho. A imunoterapia, ela é orgânica. Tá? Então, ela é feita para estar dentro do nosso corpo. Porque o que ela faz? Ela é um tratamento-alvo, ela mata a célula só doente. Então, não tem o problema de cair cabelo, não mexe na imunidade da pessoa. Pode dar uma reação alérgica, pode dar uma... Então, por isso que eles já dão os remédios antialérgicos, que tem um nome específico antes. Pode dar um problema no fígado, pode, porque tudo pode dar uma reação, né? E outras coisas mais, mas eu, de novo, não estou falando, né, como uma profissional da área, mas venho estudando bastante. O que acontece? A imunoterapia, a aplicação dela é de 30 minutos e ela é em gramas. Pensa que as pessoas ficam horas fazendo uma quimioterapia. Sim. O Juan fica só abaixado um dia para ficar em observação. Aí ele vai folgar 8 dias, aí ele vai fazer mais 1 hora. Aí ele fica em observação. Um intervalo maior. Aí ele fica 21 dias de folga. Então, toda aquela imuno ali está trabalhando o quê? Na célula doente. E está trazendo anticorpos novos para o corpo dele. Tá? Então, ele vai fazer 4 ciclos exatamente assim, sucessivamente. Ele entra, faz meia hora, folga 8 dias, faz 1 hora, folga 21 dias. Assim, 4 ciclos. E aí, existe uma previsão do transplante de medula. Então, se zera a imunidade e se coloca as células tronco à disposição do corpo dele para que ele faça um reset. E comece todo o processo de autorregulação. Então, isso ainda não se tem certo, tá? Mas há grande possibilidade que sim. Enfim, tudo agora é tudo menos agressivo. Ainda mais depois de passar por tudo aquilo em 2019. E vou te dizer que o Juan é um exemplo ele é um exemplo de um indivíduo de um tratamento. Mas tem crianças passando muito mais, tem adolescentes passando muito, muito mais. Então, assim, é bem bacana a gente poder... É a terceira paciente no clínicas que vai fazer imunoterapia. Então, a gente está bem feliz por isso também, sabe? Sim. Para que realmente dê certo e que o Juan logo se recupere e possa... Já foi convidado a voltar para o futebol, ele está muito feliz por isso, né? Porque realmente ele tem todas as características para dar muito certo naquilo que ele se propor, porque afinal quem passa por isso fica tudo muito mais fácil. Sem dúvidas. Né? E a gente tem plena consciência de que isso vai dar certo, a gente está torcendo aqui de coração por vocês, mas esse tratamento ele tem um custo, né, Cris? E como a gente
sabe que vocês não estão tendo apoio de nenhum órgão, nem da prefeitura, nem do estado, nem de nenhum órgão federal. Esse tratamento, se tu me permite falar, ele custa R$290 mil. Ele é uma quantia bem significativa, não é um valor impossível, nada é impossível quando a gente fala de vida, ainda mais da vida da pessoa que a gente ama, né? Imagina uma mãe ter que passar por isso, uma mãe e um pai sozinhos, sem o apoio que deveria ser feito, né? Porque o Rô, ele é um adolescente, então ele tem toda a tutela do Conselho Tutelar, né? Então, para isso foi lançada uma campanha, que é a Vaquinha da Cura do Juan, e está sendo feita uma arrecadação online. Eu queria saber como está sendo para a família nesse momento tão delicado, que tu cita que a gente está passando por uma pandemia no mundo, que está difícil para todo mundo, a gente sabe que está difícil, mas receber esse carinho de muitas pessoas de bom coração, que estão abraçando a causa, tenho certeza que isso está sendo bastante significativo para vocês nesse momento, né? Assim, ó, importante eu te dizer, a prefeitura repassou um valor simbólico. Simbólico, tá? Assim, favor, tá? Para não tirar o mérito do favor deles, tá? Então, é um favor, ok. O resto eles vão se acertar com o juiz federal, porque é metade, metade, tá? Estado metade, município metade. Mas esse retorno das pessoas está sendo algo assim, sincero, a gente não dá conta de atender telefone. Nós somos 2, 3 telefonemas, 2, 3 telefones o dia inteiro atendendo o pessoal, sabe? E vídeos de jogadores, e vídeos de jornalistas, e a imprensa local, assim, muito generosa. E mais do... sinceramente, eu digo para as pessoas, eu vou ter que nascer umas 10 vidas para agradecer tudo que está acontecendo, porque a gente lançou dia sábado, né, a vaquinha. E até onde eu vi já passou de quase 120 mil. Né? Então, por isso que eu digo que o valor realmente, comparado a outros, ele é um valor significativo para uma família como nós, mas para os órgãos públicos ele é quase que simbólico. Ele é, eu sei porque, né, enfim... Enquanto se gasta muito mais com outras coisas, os órgãos públicos estão gastando aí com shows, outros eventos, né? É simbólico e assim a gente sabe que é um dinheiro federal que vem. É federal, é nosso dinheiro. As prefeituras precisam entender que o cliente aqui somos nós. Que ninguém está fazendo favor para ninguém. E que nenhum secretário mais ligue para mim, gritando comigo. E isso é muito importante também. Quando a gente recebe lá no nosso gabinete, ou por telefone, ou num posto de saúde, uma mãe com filho doente há mais de um ano com câncer, que se propõe a vencer essa luta de qualquer forma, a gente não grita com uma mãe assim, a gente não faz pouco caso de uma mãe assim. A gente olha empaticamente para uma mãe assim e se sussurra. Isso foi o maior... Meu filho chorou junto comigo. As formas que a gente foi tratado aqui dentro da cidade de Novo Hamburgo por alguns gestores públicos. Eu nem vou chamar gestor público. Eu vou chamar engabinetado, porque pessoa que faz gestão não faz esse tipo de coisa porque ela tem o mínimo de noção de como lidar com as pessoas. Então, isso eu peço e clamo. De novo, se a doença do Juan foi uma manifestação do além, que não é, porque é um erro genético, mas, enfim, a gente começa a divagar aqui. Olha, que seja para representar que as pessoas precisam ser empáticas, generosas, amorosas, porque muitas vezes o que eu e o Juan e o Jacques precisávamos era só um abraço. E a gente levou portada na cara. E não de ti, e não da sociedade civil. Ao contrário, a sociedade civil é que hoje emprega, mata a fome, veste, gera emprego, gera imposto. Se não fosse sociedade civil, o Brasil já estava acabado. É verdade. Graças a Deus que tem esses seres iluminados, como eu gravei num vídeo, que foram lá e tu sabe, Jordana, que aconteceu que um menino aí do interior precisava de um exame de R$5.000, porque parece que não conseguiram fazer o exame pelo SUS. E eu compartilhei, e eu acho que hoje nós já vamos fechar os 5.000 do menino. Então, cria uma corrente do bem, tu entendeu? De proteger a vida, nada é mais sagrado do que a vida, nenhum metro de cimento é mais sagrado, nada é mais, um cano não é mais. Então, assim, eu acho que essa pandemia também veio trazer essa reflexão para nós, de que a vida é sagrada, de que a gente precisa se dar conta que o espírito coletivo, que não é a gestão pública lá e eu, sociedade civil aqui, nós somos todos um.
Quantas campanhas eu promovi como palestrante, como profissional da educação para ajudar tantos hospitais e pessoas doentes? Porque aquilo também é meu, a doença do outro também é minha. Por que eu tenho que tirar essa responsabilidade de mim? Então, assim, eu acho que Deus está nos beneficiando hoje com tantas coisas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer. E a forma, Jordana, que a gente escolheu de agradecer, nós vamos curar o Juan. Nós temos certeza absoluta. E nós vamos começar a ajudar outras pessoas. Com conhecimento. Conhecimento. Porque se tu tem conhecimento, tu é livre. Tu sabe o que tu está dizendo. Né? Tu consegue dizer os artigos que os gestores não conhecem. Eles não conhecem a lei. Eles não conhecem a lei, se tu diz, eles ficam espantados. Oh, né? Então, isso que nós vamos nos propor. Nós vamos nos propor a fazer campanhas porque tem medicamento jogado por aí e que poderia estar sendo usado e que nós recebemos denúncia de medicamento que estava vencendo e que poderia ajudar o Juan. De Porto Alegre, advogados que fizeram denúncia, e nós estamos rastreando todo o medicamento que está aí jogado. E às vezes não é nem porque a pessoa que está com o medicamento quer, é porque a pessoa que era para ter recebido o medicamento morreu porque o medicamento veio muito atrasado. Então, entende? Há uma problemática tão grande que só tu indo lá ver o que acontece. Nós vamos salvar o mundo? Não. Não vamos salvar o mundo. Mas um pouquinho que a gente fizer, a gente vai fazer muita coisa. Então, tem defensor público junto com nós, já nessa organização, advogados, agência de publicidade, empresários, que depois nós vamos oficializar e nós vamos trabalhar a favor das pessoas que realmente precisam desse acolhimento, sabe? Não é certo que a gente encontre sempre as portas trancadas. A gente está falando de vida aqui, e mais do que a vida do Juan, a vida de muita gente, porque como tu falou, tem gente morrendo e não está recebendo esse medicamento. Gente, isso é um descaso com as pessoas, que a gente fica tão revoltado, mas ao mesmo tempo a gente encontra pessoas do bem. E que bom que existem muitas e muitas pessoas do bem. A gente está falando de um adolescente aqui, de uma vida. Eu quero saber como o Juan tá. Ele tá em casa, como ele tá recebendo esse carinho da galera, que tenho certeza que faz toda a diferença nesse momento tão complicado. Ele ganhou alta segunda-feira à tarde, né? Ele já vem de um mês, ele vem de 3 internações, né? Da debilidade que a química deixou ele, mas segunda-feira ele recebeu alta e, óbvio, foi uma festa, né? Mesmo que ele tenha vindo debilitado ainda para casa, e a gente se dedicou muito na alimentação dele, e ele está, como é que eu vou te dizer, ele está vivendo o dia a cada dia, assim, sabe? E está muito feliz com as entrevistas dos jogadores deles, dos ídolos, do Grêmio dele, enfim, mas a sensação da exposição é a mesma que a minha. Imagina. Por melhor que tudo isso seja... É uma exposição. É uma exposição, né? Então a gente acaba perdendo um pouco da privacidade da gente, num momento de vulnerabilidade. Ele está vulnerável porque cai cabelo, porque a pessoa emagrece, porque a pessoa fica muito pálida. Então a gente não quer expor ele. A gente conseguiu manter tudo isso mais ou menos 2019 sob controle. Mas enfim, agora a gente teve que pedir ajuda e a gente faz isso sem orgulho algum, com muita humildade mesmo, né? E agradecer de novo, né? O Juan fala igual, né? Ele diz que ele está curado, né? E é a crença que vai fazer ele se curar mesmo, né? Então a gente está feliz, está agradecido, está contente. E eu acho que despertou para uma missão, Jordana. Eu acredito. Eu acho que despertou a gente para uma missão de não olhar só para o nosso umbigo. Né? No momento que a gente fala de coletividade, a gente está falando no todo. E uma coisa bem importante que eu quero compartilhar contigo, que eu percebo também, alguns profissionais públicos, outros gestores, então públicos, diminuam o ego de vocês. Diminuam o ego. 4 anos passa rápido. 4 anos, tu passou, tu não é mais nada. E aí, quando tu vai para dentro do hospital, a torcida é que o teu xixi não venha com sangue. A torcida é que tu consiga fazer as tuas fezes todos os dias. A torcida é que tu coma sem vomitar. A torcida é que tu não tenha febre. A torcida é que tu consiga caminhar 100 metros. Essa é a condição humana. Baixem os egos de vocês.
Vamos baixar o ego. Vamos parar de se achar. Vamos parar de se achar. Se a gente tem essas nossas 4 funções aqui bem feitas, tomar água quando tem sede, matar a fome quando tem fome, comer quando tem fome, e teu sistema intestinal, enfim, bexiga funciona, tu já está no lucro. Lá no hospital é assim, a gente vibra quando uma criança faz xixi sem sangue. E aqui a gente fica posando como se a gente fosse o doutor da verdade. Por isso que eu digo, tudo que eu estou dizendo é uma interpretação minha, que pode ser questionada. Tá tudo bem, eu assumo ela. Mas não é mais possível que os cofres públicos, cheios de dinheiro na área da saúde, cheio porque o Ministério da Saúde está jogando dinheiro para cima, os municípios entrando em estado de emergência para poder não dar prestar contas para o Tribunal de Contas. E as crianças aí, brigando lá em Brasília, Jordana, que posto que eu assumo e as crianças estão aonde? Vão para dentro do hospital, passem uma semana lá como nós passamos. Passe um ano, aí vão entender o que é ser humano. E a gente também não está aqui falando só desse descaso do ano de 2020, isso vem do ano de 2019. Parece que é uma escolha qual criança que vai receber o tratamento, quem vai receber o valor, quando não deveria ser. Todo mundo tem direito à saúde, gente. A gente está falando aqui de coisas muito sérias. Às vezes não. Existem muitas pessoas passando pelo mesmo problema, por outros problemas, e não sabem para onde recorrer, porque o município negou, o estado negou, o país negou, e tem que estar atrás de vaquinha, vivendo dia após dia, fazendo rifa, fazendo ação. Que bom que tem gente que abraça essas causas, mas a nossa indignação aqui é pelo poder público, que se manifestou, mas não foi suficiente. A gente precisa de mais, não só para o Juan, mas para muitas pessoas. Cris, falando das pessoas do bem agora, que querem doar, que querem abraçar essa causa, porque a gente aqui já abraçou essa causa. Como podem doar, né? A gente sabe que a pandemia do coronavírus está aí, as pessoas não podem sair de casa, a gente sabe que tem uma vaquinha online e que felizmente já receberam lá um valor bastante significativo. Nossa. Ainda não é o suficiente, eles precisam de R$290 mil. Como as pessoas podem doar? Elas podem doar pela vaquinha, pela cura do Juan, como é a vaquinha que está sendo uma das mais badaladas. Então, a pessoa já logo entra no Instagram, ela já logo enxerga a fotinho do Juan ali. Daí pode entrar no Instagram mesmo, e ali tu tem na bio, tu consegue entrar no site da vaquinha, que é um outro programa, e tu faz a tua doação, que pode ser em boleto, pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito. E quem quiser ainda, muitas pessoas nos pediram isso também. Não quero colocar na vaquinha, quero fazer a transferência direto para vocês. Pode entrar, pode me procurar lá no Instagram, Cristiane Rinterrous, e pode pedir meu número de telefone, que daí a gente passa os dados bancários. Tá? O que eu posso adiantar que é o Banco Sicredi. Então, qual é o arroba do Instagram para o pessoal da vaquinha? Arroba vaquinha pela cura do Juan. Vaquinha com K, viu? Arroba vaquinha pela cura do Juan. E vale ressaltar que toda doação é muito importante. Sim. Cada valor, gente, cada real, parece pouco às vezes, R$1, mas cada valor faz diferença, né, nessa somatória desses R$290 mil. E quem não puder doar financeiramente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, rezem pelo Juan, pela família do Juan, mandem boas energias, que isso faz muita, muita, muita diferença. Quem puder fazer os dois, poder doar financeiramente e poder estar rezando pelo Juan, com certeza vai fazer uma diferença enorme para a vida dessa família. Cris, do fundo do nosso coração, eu espero que a gente possa se rever em breve para dar a notícia de que a meta foi atingida, de que esses R$290 mil foram atingidos, que o tratamento começou, e aí, quando terminar o tratamento, a gente traz o Juan aqui para falar que o tratamento foi um sucesso e que ele está curado. E Jordana, eu que agradeço a Vale TV pela oportunidade. Tudo que for que o Juan não usar, né, a gente sabe que que a gente vai usar tudo, né? Com certeza. Mas pode dar o Juan não vai usar 4 ciclos, a gente vai doar tudo. Tá? Para uma criança, um adolescente, como eu disse, vai começar uma missão diferente, assim, e fazendo um reforço, né? Gente, vocês encontrem uma mãe, um pai, não gritem com eles quando estão numa situação dessa, porque eu vivi isso, é muito desgastante, é humilhante, né?
Inclusive, nas redes sociais tem um vídeo que diz, né, no Brasil, o câncer, antes de ser curado, ele humilha as pessoas. Né? Então, que a gente sussurre nos ouvidos dessas mães, desses pais, palavras de amor, de carinho, de solidariedade, que, como tu disseste mesmo, uma oração faz bem, compartilhar, às vezes eu não tenho, vou lá, compartilho porque o outro vai ter, né? Ao órgão público eu já deixei meu recado, sinto que a gente tenha compaixão por essas pessoas que não conseguem se associar à dor do povo que está ali, que estão sobre a sua responsabilidade, porque não é favor ajudar o Juan, né? A gente paga impostos e não são poucos, e não é favor para os outros, né? E são poucas as pessoas que têm essa doença, então a gente não está falando que toda a esquina tem uma pessoa assim, e lamento que isso agora esteja na mesa do juiz federal, e certamente ele já deu um a favor para nós, e aquilo que então a gente não utilizar, certamente a gente vai doar e vai vir aqui te contar tantas crianças que vão ser beneficiadas, porque esse estresse tem que valer a pena. Com certeza, e a gente fica aqui no aguardo, então que essa notícia chegue logo pra gente. A gente está vivendo uma pandemia de coisas ruins, a gente quer notícias boas, então, por favor, fica o meu pedido agora para vocês entrarem lá no Instagram, @vaquinha da cura do Juan, isso? Vaquinha da cura do Juan, façam a sua doação, tanto financeiramente quanto espiritualmente, entrem em contato com a Cris, se precisar, entre em contato comigo também, que a gente vai estar passando aqui as informações. O Vale News de hoje foi um pouco diferente, mas por uma causa muito importante. A gente conheceu, então, a história do Juan e da família dele. Fica aqui o nosso pedido de doação para que esse tratamento seja iniciado brevemente. Antes de terminar, eu quero mandar um abraço especial para minha telespectadora número 1. A minha mãe está de aniversário hoje. Parabéns, dona Nair. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e muitas bênçãos para ti. Te amo infinitamente e eu quero bolo, hein? Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje. Se possível, neste final de semana, fique em casa. Até segunda!